A história de Le Mans não é feita apenas pelos vitoriosos. Alguns dos participantes acabaram entrando para o folclore da categoria por motivos menos gloriosos do que o pódio. Em 2011, a Aston Martin chegou a La Sarthe com um carro que prometia muito, mas que no fim não conseguiu entregar nada. O Aston Martin AMR1 acabou se tornando uma história de fracasso produzida por uma equipe de engenheiros talentosos. Tudo isso como resultado de apenas uma coisa: a pressa. A Aston Martin não era uma novata no automobilismo. A marca estava voltando para as corridas com o bem-sucedido DBR9. O carro era baseado no modelo de produção DB9 e competia na classe GT1. A equipe responsável não era puramente da empresa, e sim uma joint venture com a construtora ProDrive, um time com bastante experiência e que tinha em seu histórico o Ferrari 550 Maranello GT1. Mesmo com o apoio da montadora e da construtora, o programa da Aston Martin dependia de clientes, que compravam os carros da marca para correr em competições mundo afora. No caso do DBR9, o carro era empurrado por um motor V12 de 6 litros, capaz de entregar até 616 cavalos. O modelo rapidamente se mostrou como sendo um forte competidor, estreando nas 12 horas de Sebring de 2005 com uma vitória em classes. Além da vitória contra os carros da Corvette Racing, a Aston Martin também venceu no campeonato de pilotos e no de construtores da Le Mans Series e no campeonato FIA GT. Em 2007 e 2008, a marca foi ao topo do pódio das 24 horas de Le Mans em sua classe. Além do DBR9, a montadora também produziu carros para as categorias GT2, GT3 e GT4. Com a experiência ganha e sonhando alto, a Aston Martin Racing começou a pensar na possibilidade de expandir seus trabalhos para outras categorias, em especial para a LMP1, a maior delas. Vencer na principal categoria em 2009 seria a cereja do bolo das comemorações do cinquentenário da vitória de 1959. A montadora sabia que essa não seria uma tarefa fácil. A maior categoria de Le Mans tinham carros que geralmente demoravam anos para serem projetados e refinados, e isso envolvia uma grande quantidade de tempo e dinheiro disponível para o projeto, coisa que a montadora definitivamente não tinha. Além disso, subir para a categoria LMP1 significava enfrentar de frente a Audi e a Peugeot, as duas marcas mais fortes da competição, que tinham à disposição orçamentos literalmente astronômicos. Dessa forma, o mais sensato era repensar tudo e deixar os planos de vencer na data comemorativa de lado, certo? Para Aston Martin, não era. A marca decidiu entrar na classe principal às pressas e sem o dinheiro necessário. Utilizando o que tinha em mãos, a montadora começou a preparar um carro LMP1 para correr em 2009. Como base, a marca utilizou um chassi Lola já existente e que utilizava um motor V12 tradicionalmente empregado nos DBR9. A ideia não era completamente maluca e era baseada em uma equipe cliente que já havia feito a combinação Lola-Aston Martin em 2008. Por fim, a equipe recebeu o apoio da Gulf e com as cores da marca petrolífera, o carro foi pintado. Com o nome oficial de Lola Aston Martin DBR12, o carro ficou pronto a tempo, e 2 modelos foram inscritos para a Le Mans Series, sendo que um terceiro também acabou inscrito para a corrida em La Sarthe. De início, aquela poderia ser uma oportunidade única. Tanto a Audi quanto a Peugeot não correriam em todas as etapas da Le Mans Series, então a Aston Martin teria 2 pedras a menos para se preocupar em seu caminho. E isso de fato aconteceu. O modelo DBR12 venceu na etapa de abertura, disputada em Barcelona. Durante o campeonato, a marca conquistou mais algumas vitórias e permaneceu sendo um carro forte nas competições tanto europeias quanto americanas. O modelo se tornou popular, mesmo sem vencer em Le Mans. No fim das contas, o carro era bom, mas em 2011 o regulamento para os carros LMP1 foram alterados. O objetivo da mudança era o de limitar o desempenho dos carros, e para isso os limites de deslocamento do motor foram diminuídos. A mudança fez com que as equipes corressem contra o tempo, e Aston Martin não era a exceção. Como era de se imaginar, a alteração dos motores também exigia mudanças nos carros, e a marca britânica poderia ter continuado com seu modelo antigo caso investisse em modificações. Com o tempo curto, a Aston Martin Racing decidiu tomar uma nova decisão em cima da hora. Dessa vez, a ideia era produzir os próprios carros, sem precisar do apoio de fabricantes como a Lola. Dessa forma, a marca poderia dizer que estava finalmente colocando os pés na classe LMP1, sendo uma equipe autêntica de fábrica. Tal como da última vez, a decisão foi tomada muito em cima da hora, e obrigou os engenheiros da marca a trabalhar em cima de um projeto que deveria ficar pronto em apenas alguns meses. O projeto do Aston Martin puro foi divulgado em setembro de 2010, com David Richards, presidente da marca e fundador da ProDrive, afirmando que vencer na categoria GT 2 vezes e na Le Mans Series em uma vez não era o objetivo completo.
O que eles queriam mesmo era a vitória em Le Mans para, segundo Richards, trazer o título de volta para a Grã-Bretanha. Na apresentação, a marca revelou que o desenvolvimento do carro já havia começado alguns meses antes, mas na realidade o preparo só foi começar mesmo no outono daquele ano. O novo modelo recebeu o nome de AMR One. Para preservar o curto orçamento, a equipe produziu apenas 6 carros, sendo que 5 foram encomendas de colecionadores. A Gulf novamente embarcou na aventura e seu apoio resultou na pintura clássica da marca estampada nos carros. O projeto do protótipo ficou a cargo de George Howard Chappell, diretor técnico da Aston Martin Racing e gerente da equipe. Com a diminuição do motor, a equipe precisou focar mais na aerodinâmica eficiente, e isso foi feito utilizando-se de programas de CFD, o Computer Fluid Dynamics. Com ele, foi possível simular o comportamento aerodinâmico do carro, e dessa forma ter uma ideia melhor de como ele seria em pista. Devido ao software, a Aston Martin desenvolveu um pacote aerodinâmico bastante incomum. Ele levaria em consideração não somente o fluxo de ar nos arredores do carro, como também o que passaria através dele. Isso fez com que o modelo tivesse uma linha de cintura mais alta do que o comum. A frente do carro, por sua vez, foi projetada para permitir que o máximo de ar possível entrasse nos dutos. Dessa forma, a área frontal acabava por produzir pouca downforce. O chassi, por sua vez, seria mais convencional, feito a partir de compósitos de fibra de carbono e um núcleo feito em alumínio. Em relação aos motores, as novas regras definiam um volume de 3,4 litros para motores aspirados e 2 litros para motores de indução forçada. Os britânicos optaram então por um motor com um único turbo e configuração em linha, já que ele se adequava melhor ao perfil do protótipo. Com 6 cilindros, o motor seria estreito bastante para permitir que o projeto se utilizasse do fluxo de ar através do carro. Entretanto, ele não teria a mesma rigidez de torção que um motor orientado em V teria. Dessa forma, o motor, que já não era lá muito convencional, não poderia se integrar à estrutura do carro. Com o problema em mente, os engenheiros precisaram instalar suportes adicionais para interligar a parte traseira do chassi à caixa de câmbio, o que na prática significava alguns quilos a mais. O motor de 2 litros produzido pela Aston Martin era capaz de produzir cerca de 532 cavalos, e era acoplado a uma caixa de marchas de 6 velocidades fornecida pela X-Track. No fim, o carro completo ficou pronto em apenas 6 meses e pesava 900 quilos. Para driblar o orçamento bastante enxuto da equipe, o projeto se utilizou de simuladores computacionais para desenvolver a parte aerodinâmica do modelo, o que em teoria deveria substituir em partes os testes em túnel de vento, que são mais caros. Outra coisa que acelerou o desenvolvimento foi o uso de impressoras 3D para produzir os protótipos das peças. Dessa forma, a equipe poderia testar de antemão as peças que seriam utilizadas antes de moldá-las ou fundi-las. Os testes do novo carro iniciaram no mês de março e a equipe inscreveu um carro para a Intercontinental Le Mans Cup como forma de teste. No início de abril, um carro foi inscrito para a primeira rodada da Le Mans Series em Le Castellet. A corrida de 6 horas foi utilizada como um teste pela equipe, com o protótipo terminando 89 voltas atrás do vencedor. 3 semanas depois, o time levou 2 carros para Le Mans para testes oficiais, e o resultado foi complicado. Um dos motores quebrou após poucas voltas, e o outro teve a potência reduzida para 295 cavalos para durar um pouco mais, cerca de 20 voltas. Com o alerta ligado, a Aston Martin decidiu não participar dos 1000 km de Spa para se preparar para o evento principal em La Sarthe, o que não adiantou muito. No qualifying para as 24 horas, os carros se classificaram em 22º e 25º, ficando para trás da maioria dos carros da classe LMP2. O motor era definitivamente um ponto fraco e os carros perdiam muito tempo nas retas. Uma análise feita após a qualificação revelou rachaduras na polia de alumínio responsável pelo acionamento auxiliar dos motores de ambos os carros. A equipe calculou que seria necessário trocar as polias 4 vezes durante as 24 horas de prova, ou refazer as peças em aço. De última hora, a equipe decidiu pela última ideia, fazendo as peças em sua fábrica e transportando às pressas para o circuito. Foi um desastre. Durante a prova, o peso extra foi devastador para o motor, provocando vibrações que danificaram o motor do carro número 9 já na terceira volta. O carro número 7 não teve um destino melhor. A equipe até tentou trocar a polia, gastando longas 4 horas com trabalhos nos boxes, mas o motor já estava danificado, e durante a sua quarta volta ele também foi para o espaço. O vexame foi gigantesco para a equipe, especialmente para a ProDrive. Ninguém esperava que a equipe fosse vencer, mas ter ambos os carros quebrados com 4 voltas foi demais. O time não correu a etapa em Imola para tentar fazer alguma coisa no modelo, mas nenhuma solução foi encontrada. A equipe decidiu abandonar o AMR One, já que ela não queria gastar mais nenhum centavo com o projeto.
A Aston Martin temia que uma segunda apresentação vergonhosa fosse o suficiente para espantar os investidores, e como resultado, George Howard Chappell abandonou a equipe, indo para a Multimatic. Tempos depois, o engenheiro desenvolveu o Ford GT, um carro vencedor das 24 horas por classes. O AMR1, por sua vez, acabou aposentado pela Aston Martin Racing, mas isso não significou o fim de seu uso. Em 2012, 2 carros foram, de certa forma, utilizados. Um deles serviu de base para o desenvolvimento do Nissan Delta Wing, um carro que já apareceu aqui no canal. Outro foi equipado com um motor Judd V8 e correu com o nome de Pescarolo 03. A Aston Martin Racing voltou a utilizar o modelo DBR12 ainda em 2011, voltando à categoria GT no ano seguinte, em 2012. O carro se mostrou novamente como sendo um modelo bom e confiável, vencendo algumas provas nesse período. A equipe permaneceu sendo bem sucedida ao utilizar versões de corrida dos modelos de produção V8 Vantage. Ao fim de 2020, o time de fábrica foi finalmente desmontado para que a montadora pudesse dar atenção ao seu projeto na Fórmula 1. Depois das tentativas de Pescarolo, nenhum outro cliente da marca voltou a utilizar o AMR1 novamente nas pistas. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!